Olá, brasileiro imigrante que vive por aí aposentado. Você que está saindo do Brasil e está pensando, nossa, o que é que vai acontecer com todos os anos de contribuição que eu tive aqui no Brasil e agora eu tô saindo, tô deixando tudo para trás, vai virar fumaça? Ou então você que já está vivendo no exterior e não fez a sua declaração de saída por causa dos 25%, né, que tinha lá o desconto. Na verdade tá tendo ainda, né, a não ser que você entre com processo, você ainda tem esses 25% de desconto, a Receita Federal ainda tá cobrando isso na declaração de imposto de renda. E que confusão, que chatice! Bora entender isso? Bora lá! Olá, eu sou a Cíntia e se você é brasileiro e está vivendo por aí, esse é o canal. Pois é, a gente tem muitas situações, muitos cálculos previdenciários para poder fazer, é uma confusão, porque quem começou a contribuir antes de 2019, quem começou a contribuir depois de 2019, se aposenta por idade, se aposenta por tempo de contribuição, faz uma soma dos dois, e há uma confusão que, sinceramente, eu não quero nem entender isso. Então hoje eu vou te passar o básico, para poder você entender onde é, em que situação é que você está. E a partir disso eu também vou te orientar, vou também te encaminhar para profissionais qualificados para te ajudar. Olha só que legal, você vai sair aqui com todas as respostas ou encaminhamento para conseguir as respostas. Então eu vou começar falando do brasileiro que foi viver no exterior e que não é aposentado ainda, mas que já tem um bom tempo de contribuição. Muitos de vocês chegam aqui na consultoria. Para fazer a consultoria comigo, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, tá? Para vocês agendarem um horário comigo, se quiserem ter uma análise específica da sua situação, fala comigo. Mas vocês chegam aqui na minha consultoria e vocês dizem, Cíntia, vale a pena continuar contribuindo para o INSS enquanto eu tô aqui fora? Eu posso fazer isso? Primeiro lugar, sim, você pode continuar contribuindo. Segundo lugar, vale a pena? Não sei. Você precisa que uma advogada previdenciária faça os cálculos, analise sua situação para saber se vale ou não a pena para você continuar contribuindo e com quanto você precisa contribuir para alcançar o objetivo que você deseja. E isso tem que entrar também no seu orçamento aí das suas finanças pessoais. Porque a gente tem que pensar sempre no longo prazo. Mas será que contribuir para a Previdência Social é a melhor solução? Talvez não, e eu não tenho condição de te dizer isso sem fazer todas as análises de todos os cálculos possíveis. E quem é que faz isso? O especialista nesse tipo de cálculo. Aqui eu te indico a Ana Beatriz Hayasaki, que é uma advogada previdenciária que é especialista nessa questão internacional. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o formulário para vocês que quiserem falar com ela preencherem e ela vai retornar o contato de vocês. Mas basicamente, se você saiu do Brasil e tá faltando 1, 2 anos de contribuição, é bom você de repente continuar contribuindo. Se você fez sempre durante a sua vida a contribuição de valores altos, então você sempre teve ali a retenção dos 11% de FGTS sobre os seus salários e o seu salário era de 15 mil, 20 mil reais e você tá saindo do Brasil, você vai se aposentar com o teto da contribuição. Então é importante que você faça essa análise para ver se vale a pena. Agora, se você saiu do Brasil, contribuía com 11% sobre o salário mínimo, ficou contribuindo com o MEI durante algum tempo, MEI derruba o seu cálculo previdenciário, então pode ser que não faça sentido para você se preocupar em continuar pagando uma contribuição se você vai se aposentar com o mínimo morando em Portugal, por exemplo. Vai dar 100 euros por mês. Então você vai continuar contribuindo por mais não sei quantos anos e agora não vai ser mais com 5%, porque você não é mais baixa renda, você já está vivendo no exterior. Se você quiser contribuir, vai ser com 11%. E aí você vai fazer essa contribuição por não sei quantos anos para poder receber um salário mínimo que vai dar 100 euros na sua aposentadoria. Hoje dá uns 200, né? Mas no futuro vai dar menos. E aí, como é que vai ser? Talvez não valha a pena para você continuar contribuindo com a Previdência. Tudo isso tem que ser feito análise. Para de ficar jogando seu dinheiro no ralo. Muita gente que chega aqui na consultoria diz assim, Cíntia, mas eu contribuo há 30 anos. Desde que eu saí do Brasil, eu continuei contribuindo. E eu falo, qual é o sentido disso? Se você tivesse colocado esse depósito em uma previdência privada, você teria um retorno muito maior do que a Previdência Pública do Brasil de um salário mínimo. Não faz sentido para você continuar contribuindo se você teve uma contribuição muito baixa e faltam muitos anos para você ter a sua aposentadoria. Então é muito importante que você faça esse cálculo, pense bem. Porque de que adianta você garantir uma aposentadoria de um salário mínimo se você vive em uma Suíça da vida? Não adianta nada, né? Você tá tendo trabalho de ficar emitindo as guias, de ficar pagando, mandando dinheiro pro Brasil e a AF agora 13,5% e vai ter um salário mínimo de aposentadoria que só vai dar para poder comprar o pão, né? Então pense sobre isso. Faça o seu cálculo, procure um especialista se quiser vir falar com a gente aqui na descrição do vídeo, tá bom? Segunda situação que a gente precisa
precisa entender é a questão do MEI. O que acontece é que o MEI é uma contribuição para a Segurança Social, para o INSS, que te garante o mínimo, o salário mínimo, se você contribuir durante um certo período de tempo. Para muitas pessoas isso é suficiente. Para gente que vem morar no exterior, a gente sabe que o salário mínimo no Brasil não vale nada aqui fora, né? Não dá 200 euros. E por que isso acontece? Porque a contribuição do MEI é equiparada à contribuição de baixa renda. É 5% sobre o salário mínimo para a contribuição do INSS. Então, digamos que você contribuiu durante 10 anos, 11% sobre o salário de 8 mil reais. Aí você sai do Brasil e abre um MEI. Pior coisa que você pode fazer. Primeiro que você não pode abrir um MEI por ser não residente fiscal. Segundo, se você estava contribuindo com 11% sobre o salário de 8 mil, você devia contribuir agora com 11% sobre 8 mil para poder manter o patamar, para no momento de se aposentar o seu cálculo ir lá para cima. Mas não, o que é que vocês fazem? Abre um MEI. Seu cálculo vai lá para baixo. Porque quando pegar a soma de todo o seu tempo de contribuição e tiver todos aqueles anos ali sendo contribuídos com 5%, que é o valor mínimo de baixa renda, o seu cálculo cai. Então, se você tinha um plano de, como eu contribuí durante todo esse tempo aqui com 11% sobre 20 mil reais, eu vou ter uma aposentadoria muito boa. Mas abri o MEI quando eu fui pro exterior e aí, já era todo o seu cálculo previdenciário, foi tudo por ralo, todos. Não quero nem falar sobre isso, que chega a me dar tristeza, né? Porque você tá contando ali o tempo de contribuição ok, mas você jogou todo o seu planejamento fora. Então, gente, não fica fazendo as coisas da cabeça de vocês, porque o barato sai caro. Às vezes vocês não querem pagar um especialista para poder fazer o cálculo para vocês, e aí vocês fazem da cabeça de vocês, não vou abrir o MEI para poder continuar contribuindo com o INSS, e aí bagunça toda a sua contribuição. Você que poderia ter uma aposentadoria de 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, fica com 1 salário mínimo por causa do tempo de contribuição de MEI, ok? E agora, na terceira situação, é a situação do aposentado. E essa situação do aposentado, que já é aposentado, é dividida em 4 subsituações. Então, vamos para a situação número 1. O aposentado que saiu do Brasil, não fez a declaração de saída definitiva, mas não tem rendimentos no exterior. A gente já consegue entender, você que já me segue aqui durante todo esse tempo, já assistiu os vídeos sobre a declaração, sobre a comunicação, você já sabe. A declaração de saída definitiva serve para quê? Olha, exatamente. A declaração de saída definitiva serve para proteger os nossos rendimentos, os nossos bens, os nossos ganhos no exterior. Se a gente deseja voltar para o Brasil e trazer esse dinheiro todo de volta para o Brasil, a Receita Federal não pode tributar. Se você quer mandar esse dinheiro para o Brasil para comprar uma casa no Brasil, a Receita Federal não pode tributar. Vou aproveitar esse momento para explicar para vocês a diferença entre rendimento e bens, ok? Vocês chegam para mim e dizem assim, Cíntia, eu comprei uma casa em Portugal. Como é que eu vou declarar isso para a Receita Federal? Como é que eu vou pagar imposto sobre isso? E eu digo, você comprou essa casa em Portugal como? Com o dinheiro que eu trouxe do Brasil. Se você trouxe esse dinheiro do Brasil, ele já foi tributado no momento em que você recebeu esse dinheiro no Brasil. Quando esse dinheiro cai na sua conta, ele vira um bem. É como se você tivesse uma casa dentro da sua conta. Por isso que uma conta em banco é declarada em bens e direitos. Aquilo ali já é uma casa no seu banco. Você só fez tirar aquela casa do Brasil e trazer para Portugal. Se alguém quiser tributar, e isso vai ser Portugal, que vai ver esses 300 mil euros entrando aqui em Portugal e vai dizer, de onde foi que veio esse dinheiro? Eu posso tributar? Se você faz essas transferências enquanto não residente, Portugal não pode tributar, porque do mesmo jeito que o Brasil não pode tributar o não residente. Mas se você traz esse dinheiro depois de ter se tornado residente, as finanças podem contestar, podem dizer, vem cá, me prova aqui que esse dinheiro realmente você obteve enquanto não residente para que eu não tribute essa renda. Eu sei dizer, não, Portugal, isso aqui não é renda, isso aqui é bem. Já estava na minha conta antes de eu me tornar residente. Pode ser Portugal, Alemanha, Suíça, enfim, a regra é a mesma. Se você obtém o bem enquanto não residente, ele não pode ser tributado pelo outro país. Por isso que você faz a saída fiscal do Brasil e obtém o bem aqui em Portugal. É um bem. A Receita Federal não pode tributar. Agora, se você vende este bem, você tem um ganho. O ganho é tributado. Então você chega aqui e fala assim, não, Cíntia, porque eu tenho um imóvel aqui em Portugal. Eu preciso pagar imposto de renda para o Brasil por esse imóvel? Não. Se esse imóvel foi comprado com dinheiro do Brasil, que você já pagou imposto para a Receita Federal enquanto ele ainda era um rendimento, depois que ele se tornou um bem, você só fez transferir o bem de um país para o outro.
não pode ser tributado, ok? Entendido isso, nós voltamos para a teoria a declaração de saída definitiva serve para proteger os meus ganhos, rendimentos e bens no exterior. Se você não tem ganhos, rendimentos e bens no exterior, você tem urgência de fazer a declaração de saída definitiva? Não. Por quê? Porque não tem nada que a Receita Federal possa tributar a mais do que ela já está tributando. A Receita Federal, enquanto você é residente no Brasil, pode tributar todos os seus rendimentos e ganhos. Se você só tem rendimentos e ganhos no Brasil, a Receita Federal já está tributando tudo que você tem. Então, fazer ou não a saída definitiva não é urgente para você. Qual é o benefício de fazer a saída definitiva nesses casos? Não ter mais que declarar imposto de renda para o Brasil. Porque se você é residente fiscal em Portugal, na Espanha, em qualquer lugar, você tem que declarar o imposto para esses lugares. E isso é uma subsituação. Vocês falam muito comigo assim, olha, Cíntia, eu não declaro aqui porque eu não tenho rendimentos aqui, eu declaro no Brasil a minha aposentadoria do Brasil, tá certo? Não. Se você é residente fiscal em Portugal, os seus rendimentos ultrapassam o valor mínimo de obrigatoriedade de declarar imposto de renda, você precisa declarar para Portugal. Então, se você mora em Portugal, na Espanha, na Suíça, na Bélgica, e os seus rendimentos no Brasil ultrapassam o valor mínimo para declarar nesses países, você precisa declarar sim. Você não é isento, certo? Por quê? Porque a declaração é global, eles também consideram como seu rendimento os rendimentos que você tem no exterior. Aqui em Portugal, eu falo muito de Portugal porque, né, tô aqui, então é muito mais fácil para mim falar sobre isso. Aqui em Portugal é 8.500 euros. Se a sua aposentadoria do Brasil ultrapassa os 8.500 euros, você cai na obrigatoriedade de declarar em Portugal. Então vocês às vezes vêm assim e falam, Cíntia, eu declaro meu imposto de renda no Brasil porque eu sou aposentado no Brasil e eu não declaro aqui em Portugal porque eu não tenho rendimento em Portugal, certo? Não, errado. Você tem que declarar aqui no anexo J a sua aposentadoria de Portugal. Vai pagar imposto sobre isso? Não. Só quem tem o direito de tributar é o Brasil. Observação: cada acordo de câmbio e tributação tem que ser analisado de forma individual para a sua situação. Mas só quem tem o direito de tributar é o Brasil. Portugal não pode tributar sua aposentadoria do Brasil. Então você declara aqui, fica com seu lindo comprovante de rendimentos do Brasil, porque aqui em Portugal, até para você alugar uma casa, você precisa mostrar sua declaração de imposto de renda, né? Então você vai ter uma declaração de imposto de renda para comprar uma casa, para comprar um carro, para pegar um financiamento, e você não vai pagar imposto a mais em Portugal, mas você precisa declarar se você ultrapassar o valor mínimo para declarar, certo? Então, Cíntia, saí do Brasil, não tenho rendimento no exterior, não fiz a declaração de saída, sou aposentado, não tenho urgência de declarar nessa situação, tá? Não tem urgência de fazer a declaração de saída e pode manter dessa forma. Até porque a Receita Federal ainda está tributando os 25% e o INSS também não parou de tributar os 25%, então deixa tudo se arrumar e depois faz a sua declaração de saída. Cíntia, nesse caso eu posso colocar na minha declaração de imposto de renda o meu endereço de Portugal? Pode. Como eu te disse, a Receita Federal já está tributando tudo que ela pode. Mesmo se ela ficar caçando coisa para tributar de você, ela não vai achar, porque você só tem aposentadoria no Brasil. Você pode fazer o que você quiser. A segunda situação é o aposentado que tem rendimentos no exterior e continua fazendo a declaração de imposto de renda para o Brasil, omitindo os rendimentos no exterior. Se você me segue aqui, você sabe que isso tá errado. Se a Receita Federal te pegar, o que é que vai acontecer? Você tem que pagar imposto de renda sobre todo o seu rendimento no exterior. Cíntia, não tem escapatória? Não tem escapatória. Se a Receita Federal pegar, se você cair na malha por um motivozinho e a Receita Federal resolver olhar tudo, ferrou pra você. Eu já estudei vários casos aqui, procurando um caso de um juiz que tenha dado ganho de causa pro não residente. Por quê? Depois que a Receita Federal pega, né? Porque enquanto a Receita Federal não viu o que você tá fazendo, vocês falam assim, não vai dar nada não tem problema, meu tio sempre fez assim, nunca teve problema, eu sempre fiz assim, nunca teve problema. Aí vocês dizem, continua fazendo a declaração de imposto de renda. Aí quando a Receita Federal pega, o que é que vocês fazem? Vocês entram com o processo pra dizer, Receita Federal, eu não era residente fiscal. Aí a Receita Federal vai dizer, então por que você estava declarando imposto de renda? Aí você vai dizer, mas aqui ó, o comprovante que eu moro lá, comprovante de que eu saí, aqui passagem, passaporte, comprovante de titularidade, não interessa, a Receita Federal vai dizer, então por que você ficou fazendo a declaração de imposto de renda? Quem fica fazendo declaração de imposto de renda não tem ânimo definitivo de saída, não interessa qual é a data que está no seu passaporte, você vai ter que pagar sim sobre os seus rendimentos no exterior. A Receita Federal briga para provar que você tinha 2 residências fiscais e ela ganha. Eu nunca achei um processo onde o contribuinte tenha ganhado. Se você achar, envia para mim.
porque eu fico fuçando tudo que é lugar para poder achar isso e eu nunca achei. Toda vez que a Receita Federal entra com processo para tributar um residente no exterior que manteve a declaração de imposto de renda no Brasil, ela tributa todos os rendimentos do exterior. Então, se você é aposentado do Brasil, não quis fazer a sua saída definitiva para não pagar 25% de imposto de renda para a Receita Federal com relação à sua aposentadoria e tem rendimentos no exterior, e principalmente se tem rendimentos altos, fique sabendo que era melhor você ter pago 25% sobre sua aposentadoria no Brasil do que sobre seus rendimentos no exterior. E se acontecer de você cair na malha, nem adianta vir me procurar, porque é melhor você procurar um advogado tributarista para te ajudar. Já tô dizendo que não vai adiantar, vai ter que pagar, mas, né, a esperança é a última que morre. E antes da terceira situação, eu quero saber se você já curtiu aqui o vídeo, já deu hype. Quando você dá o hype aqui no vídeo, o meu vídeo é entregue para muito mais pessoas. Olha só a consultoria que eu tô dando para vocês aqui. Isso aqui é uma consultoria, tá? Esses vídeos de consultoria, inclusive, eu não vou mais postar aqui, eu vou postar somente na minha comunidade, tá bom? Aqui no YouTube você pode se inscrever na comunidade. A gente vai ter um vídeo por mês exclusivo para a comunidade, videozão de consultoria desse nível aqui, onde eu vou destrinchar item a item, cada situação. Então se inscrevam logo na comunidade e também vamos ter posts exclusivos. Essa comunidade vai começar a partir do dia 2 de junho, né? A partir do dia 2 de junho a gente começa os posts na comunidade, então já se inscrevam para não perder nada, vamos ter muito material exclusivo lá para vocês, tá bom? A situação número 3 é o aposentado que saiu do Brasil, fez sua declaração de saída definitiva e tem 25% do imposto de renda sendo debitado da sua aposentadoria há muitos e muitos anos. O que é que acontece com essa pessoa depois dessa decisão do STF? Depois dessa decisão do STF, ela tem direito a restituir os 25% de imposto de renda que foram pagos nos últimos 5 anos. Mas o INSS e a Receita Federal não vão dizer, ai, que bonitinha que ela é, deixa eu fazer aqui os cálculos e devolver esse dinheiro para ela de livre e espontânea vontade. Não. Até porque eles sabem que muita gente nem vai ficar sabendo disso, muita gente não vai se importar de correr atrás disso, e todo mundo que não entra com o processo para receber esses 25% de volta é um pessoal que, né, o dinheiro não sai dos cofres públicos, então eles não vão se manifestar em devolver o seu dinheiro, a não ser que você brigue por isso. E se você quiser brigar por isso, já sabe, a contadora tá aqui para te ajudar. Eu te encaminho para a Arine Galvão, que é uma advogada tributarista internacional e que já tem entrado com muitos processos com relação a isso. A gente já vê alguns ganhos de causa, então pessoas que já estão entrando meio que na fila de restituição dos últimos 5 anos dos 25% de imposto de renda sobre pensão e aposentadoria. Se você quiser falar com a Arine, o formulário para poder entrar em contato com ela também vai estar aqui na descrição do vídeo. Você preenche o formulário e a Arine vai retornar o seu contato, tá bom? Então, não vamos deixar esse dinheiro pro leão, né? Pelo amor de Deus. Você saiu e você teve esse desconto dos 25% sobre todos esses tempos, a gente consegue recuperar os últimos 5 anos. Somente. Mais do que isso, impossível. Assim como a Receita Federal só pode cobrar da gente os últimos 5 anos, a gente também só pode cobrar dela os últimos 5 anos, infelizmente. E a última situação é a situação do brasileiro que saiu, fez a declaração de saída e não avisou o INSS e nunca teve desconto dos 25%. Se o INSS começar a cobrar, você vai precisar entrar com um processo para poder eliminar a cobrança. Se o INSS não cobrar, fica quieto. Mas Cíntia tá lá dizendo, é minha responsabilidade informar as instituições financeiras com quem eu tenho relação, eu tenho que informar a todos os órgãos públicos que eu saí do Brasil. E aí, como é que eu faço? Se eu informar o INSS, eles vão descontar os 25%, correto? Correto. Se eu fizer a declaração de saída definitiva dizendo que eu saí em janeiro, a Receita Federal vai cobrar lá 25% da minha declaração de saída definitiva 2024, como se tivesse valendo os 25%, correto? Correto. Pois é, a nossa vida não tá fácil. Para você conseguir fazer a declaração de saída ou declaração de imposto de renda sem pagar os 25% de imposto de renda sobre a aposentadoria, você precisa dizer que saiu em dezembro de 2024. Se você colocar qualquer outra data do ano, ele vai calcular a data entre a sua data da caracterização de não residente e dezembro com 25% de imposto de renda para pagar. Um absurdo isso! Mas é verdade. E não tem jeito de fazer diferente. Não tem jeito. A gente já tentou aqui de todas as formas no momento de fazer as declarações de vocês. E não dá. Então, Cíntia, quer dizer que se eu sair em janeiro, eu vou ter que colocar que eu saí em dezembro para não pagar os 25%. Pois é. Se colocar que saiu em janeiro, na hora lá de fazer a declaração vai sair o DARF com os 25% sobre a sua aposentadoria no Brasil. E se você hoje notificar o INSS, eu não sei se eles passam a descontar os 25% ou se, para o que acontece daqui para frente, eles não estão mais descontando. Mas todo mundo que estava tendo desconto não deixou de ter o desconto.
de hoje para frente, eu não sei te dizer como é que tá a situação. Se eles já conseguiram, né, organizar isso aí, se eles realmente já aceitaram os 25%, a decisão do STF. Eu não sei como é que tá essa situação, realmente. É uma situação meio complicada, né? A Receita Federal não tá facilitando a nossa vida. A Receita Federal não tá facilitando a vida de ninguém. O Haddad não tá facilitando a nossa vida também. Vocês viram essa questão do IOF? Que loucura. Pois é, uma loucura atrás da outra. E a única orientação que eu dou é: o quanto antes você puder se organizar para fazer sua saída definitiva do Brasil, faça sua saída definitiva do Brasil. Agora, até para poder fazer transferências bancárias, a gente tá com alguma dificuldade por conta do aumento do IOF. Então, não vejo vantagens para manter a residência fiscal no Brasil, a não ser alguns poucos exemplos que eu dou aqui. Não vejo vantagem mais, assim, de manter uma empresa aberta no Brasil. Antes, essa é uma orientação que eu dava. Você consegue manter a empresa aberta no Brasil, faz uma holding ou então abre um lucro presumido para administrar seus imóveis, porque o imposto sobre o rendimento do aluguel é menor, para poder pagar funcionários, mas hoje em dia nem é uma orientação mais que eu tenho dado. Então, assim, para mim, cortar relações o máximo possível financeiras com o Brasil é a saída. E ainda digo mais, vocês devem fazer isso o quanto antes, porque já estão sendo criadas propostas para impostos, tributação sobre valores enviados para o exterior, herança recebida no exterior, herança recebida de brasileiro no exterior, que está no exterior a herança, ou herança recebida de brasileiro que está no Brasil. Tudo isso aí, a previsão é de que vai aumentar o imposto sobre tudo isso. E então, um momento aqui, reflexão, não vejo sentido para manter a residência fiscal no Brasil hoje em dia. E para você que me diz assim, não, Cintia, eu vou manter minha residência fiscal no Brasil porque daqui a 2, 3 anos eu vou voltar para o Brasil, eu te digo aí que não faz sentido mesmo manter a residência fiscal no Brasil, porque como é que você vai mandar esse dinheiro para o Brasil sem ser tributado se você não tiver feito a residência fiscal? Então, sugiro que vocês venham falar comigo, tá? Agende um horário aqui para poder a gente conversar sobre sua situação, deixar tudo regularizado, montar um planejamento tanto para você fazer sua saída fiscal quanto para você retornar. E uma coisa que eu sempre digo é: não trabalhamos com milagres, tá? Às vezes você vem aqui fazer a consultoria comigo e quer que eu dê uma resposta que você não vai ter risco nenhum, que você vai ficar e que a gente faça ali na hora. Não é possível. Não é possível. Principalmente se você se manteve fazendo as declarações de imposto de renda todos os anos. O que a gente consegue fazer é remediar, ajeitar o que acontece daqui para frente, tentar remediar a bagunça que você fez no passado, mas não é garantido. Então, sugiro que vocês venham procurar a gente ou procurem um outro especialista o quanto antes, para o seu eu do futuro ficar feliz. Porque depois, quando a multa chegar, a Haddad não tá pra brincadeira, vocês não venham reclamar comigo e dizer que eu não avisei, tá bom? Desculpa aí o desabafo final, mas é porque eu fico assim, chateada às vezes. E vocês vêm falar comigo e eu já não consigo mais consertar a situação que vocês fizeram. Às vezes vocês bagunçam tudo um dia antes de vir falar comigo. Então, quem já tem atendimento marcado comigo, não toma nenhuma atitude até falar comigo. Às vezes vocês falam assim: ah, Cíntia, ontem eu vendi 40 mil em ações porque me deu um desespero e eu precisava me desfazer porque eu quero fazer minha saída definitiva. Eu digo, pronto, a gente não vai conseguir fazer sua saída, porque se a gente fazer sua saída agora e nesse ano tiver uma movimentação de 40 mil reais de ações, ano que vem você vai cair na situação de omissão por esse ano e a declaração desse ano vai anular a declaração de saída que a gente vai fazer agora pro ano passado. Então, se você tem um horário agendado comigo, não faz nada. E se você ainda tá em dúvida do que fazer da sua declaração de saída, eu sugiro que faça a sua declaração de saída. É melhor você proteger o seu patrimônio no exterior do que o seu patrimônio no Brasil, não é mesmo? No exterior, a gente ganha moeda forte, né? Então, pensem sobre isso. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. As dúvidas que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários, que os próximos vídeos eu faço baseado nas dúvidas que vocês deixarem aqui. Até a próxima. Se inscrevam no canal e se inscrevam na comunidade também. Entrem lá na comunidade, que a gente vai ter muita surpresa legal a partir do dia 1º de junho, tá bom? Beijo. Tchau.